noite, Shalom, queridos. Boa noite, sejam bem-vindos. Que bom estarmos aqui reunidos mais uma vez, aprendendo com o nosso Senhor Jesus. Muito obrigada a você que entrou na sala plena, onde nós estamos aqui para aprender, para que verdadeiramente a nossa vida seja plena e abundante. A palavra de Deus nos diz que se nós aplicarmos, se nós aprendermos com Ele que é manso e humilde, o Deus de paz estará conosco. E é verdadeiramente o que nós queremos, uma vida de paz, para que possamos cumprir tudo aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Amém, queridos? Então, mais uma vez, muito obrigada. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo nos alcance nessa noite, que aumente ainda mais a comunhão com o nosso amado Espírito Santo e que verdadeiramente possamos desfrutar do amor de Deus que já está derramado em nossos corações. Para isso eu oro que o Senhor venha estar ministrando a cada coração, que o Senhor venha estar falando ao teu coração, que o Espírito Santo possa te convencer daquilo que Ele quer trazer para você nessa noite. Oséias 6,3 fala: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Assim como a alva, outras traduções como o amanhecer, como o nascer do sol, a sua vinda é certa. Então a segunda vinda, a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, aqui Oséias estava falando para a vinda do Messias. Nós já aguardamos a volta do Messias. Ela é certa. E aqui fala para a gente conhecer e prosseguir em conhecer. Então é isso que eu e você estamos fazendo aqui nesta noite, prosseguindo em conhecer ainda mais o nosso Senhor Jesus. E se você ainda não conhece, fica aqui o convite, permaneça nessa live, abra o seu coração, tenha uma mente receptiva, que o Senhor vai nos ensinar. E uma dica muito importante agora, nos próximos final de semana depois do feriadão, ali dia 20 de outubro, nós teremos o nosso encontro com Deus. Se você ainda não participou, é um momento oportuno de você mergulhar mais fundo, de você conhecer ainda mais o nosso Senhor Jesus, de verdadeiramente ter um encontro com Ele. Um encontro onde você vai poder ouvir instruções diretamente ao teu coração. Ele cura, ele liberta, ele transforma. É tremendo. Se você já ouviu verdadeiramente é tremendo. E se você não foi, não perca essa oportunidade, porque depois só o ano que vem, tá? Então não adie, não postergue este encontro com Deus. Fica aqui o nosso convite. Dias 20 a 22 de outubro. Amém? Então, vamos orar para que o Senhor possa verdadeiramente falar aos nossos corações. Curva sua cabeça e vamos orar, buscar a face do nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, estamos aqui, ó Pai, nesta sexta-feira à noite, buscando a Tua presença, buscando a Tua face, buscando a Tua instrução, buscando a Tua direção, buscando, Senhor, Te conhecer e prosseguindo em Te conhecer, pois só Tu tens as palavras de vida eterna, só Tu tens, ó Deus, a Tua graça nos basta, se temos a Ti nada nos falta, e é isso que nós estamos buscando, Senhor. Queremos sobre todas as coisas agradar o Teu coração, que o Teu Espírito Santo possa, Senhor, nos convencer, possa confirmar a Tua palavra. Que cada palavra venha do Teu trono, Senhor.
venha diretamente aos nossos corações para que ela cumpra o propósito ao qual ela foi liberada, Senhor. Assim como o profeta Jeremias escreveu, Deus, que não glorice o forte na sua força, o rico nas suas riquezas, ou o sábio na sua sabedoria, mas aquele que glorice em te conhecer. Então nós queremos te conhecer ainda mais e sabemos que é através da tua palavra que tu vais se revelando a cada um de nós. Portanto, tens total liberdade. Fala aos nossos corações, que nós queremos te ouvir. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Então, que possamos aprender com o Senhor. Então, eu quero ler, nós falamos então da volta, da vinda de Jesus, onde Oséias, um dos profetas menores, fala que assim como o nascer do sol, a sua vinda é certa. Nós vamos estudar uma instrução do apóstolo Paulo, que está em primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui Paulo já está falando da segunda vinda, que está cada vez mais próxima, Então essa instrução de mantermos o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo é uma instrução que Ele está nos dando, que é nossa responsabilidade zelarmos, cuidarmos do nosso corpo físico, da nossa alma e do nosso espírito, para que estejamos irrepreensíveis para quando o Senhor Jesus vier, voltar. Então nós temos essa instrução. Então para a gente ter um entendimento, nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos num corpo que é de barro, Viemos do barro e do pó e ao pó voltaremos. Então, quando nós aceitamos a Cristo, o nosso espírito ele é recriado em Deus. Nós passamos de criaturas para filhos de Deus. Nós deixamos de ser apenas criatura e passamos a ser filhos. É quando Nicodemos questiona ao Senhor sobre o novo nascimento. Então, o nosso espírito é recriado. Porém, a nossa alma, ela precisa ser restaurada. Este é um processo, então, um processo de restauração. Precisamos resgatar a essência de Cristo em nós. A identidade de filhos precisa ser resgatada. E isso o Espírito Santo vai trabalhando em nós e isso vai sendo aperfeiçoado através da nossa busca da palavra, através de nós buscarmos conhecer ao Senhor e de nós permitirmos que o Espírito Santo nos convença, nos mostre e a gente aceite o que Ele nos mostra, as nossas fraquezas, as nossas debilidades e nós venhamos colocar em prática aquilo que Ele está nos ensinando. Então, a nossa alma precisa ser restaurada para que a imagem e semelhança de Deus seja verdadeiramente manifesta nas nossas vidas. É o resgate da essência de Cristo em nós. Então, o nosso corpo, ele é o templo do Espírito Santo e ele está interligado, conectado com a nossa alma e com o nosso espírito. O que eu quero falar hoje é a importância de nós cuidarmos dos nossos 5 sentidos, para que verdadeiramente nós venhamos blindar a nossa alma, para que nós venhamos blindar ela
de todo mal, de toda influência, e possamos resgatar a essência de Cristo em nós. Então é no nosso corpo físico que nós temos os 5 sentidos, tá? Visão, olfato, paladar, audição e tato. Esses 5 sentidos, eles são estímulos sensoriais que geram, né, no nosso corpo, estímulos no nosso corpo e que geram memórias na nossa alma, despertam sensações, emoções e também vontades. Então, eles nos conectam com aquilo que nós damos acesso. Eles nos conectam com o que é puro ou com o que é impuro. Assim como o nosso corpo físico se alimenta de proteínas, vegetais, o que precisa para que ele se sustente fisicamente, a nossa alma, o nosso espírito, eles se alimentam daquilo que nós damos acesso através dos nossos olhos, através dos nossos ouvidos, através do nosso olfato. Então, olha a importância de nós zelarmos, de nós estarmos atentos a isso. 1 Tessalonicenses 4, versículos 3 e 4, o apóstolo Paulo fala assim: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Então o Senhor que Ele nos chamou para a santificação, para possuirmos nosso corpo em santificação e em honra. Como nós temos usado então esses nossos sentidos, principalmente no mundo tecnológico, né, de ambientes virtuais como aqui? Você está me ouvindo, você está me vendo, você está usando 2 dos seus sentidos comparar com a tela, digamos assim. E como nós temos usado isso? O que nós temos permitido dar acesso aos nossos olhos, aos nossos ouvidos? Nós precisamos estar atentos. Nós temos usado para a pureza ou para a santificação? Em 1 Tessalonicenses 4:7, Paulo fala que Deus nos chamou para a santificação. E além disso, ele continua dizendo que quem rejeita essas instruções não está rejeitando ao homem, mas está rejeitando ao próprio Deus que nos dá do seu Espírito Santo. Queridos, queridas, creia de todo o teu coração. A carne milita contra o Espírito. Carne, os desejos, as vontades, que podem ser despertados pelos nossos sentidos, ele milita contra o Espírito, contra a pureza, contra a essência de Cristo. Mas nós não estamos sozinhos nessa luta. Aqui nesse versículo, que ele fala que a gente está rejeitando ao próprio Deus que nos dá o seu Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele está conosco para nos ajudar a vencer essa batalha, a vencer essa luta. Basta o quê? Que nós não venhamos rejeitar a instrução, que nós venhamos seguir aquilo que o Senhor nos ensina. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Este é o propósito de Deus, que a gente permaneça aprendendo cada vez mais. E o próprio Oséias que fala lá, né, o primeiro versículo que eu li, que é para a gente prosseguir em conhecer ao Senhor, ele fala aquele versículo que muitas pessoas citam:
o meu povo perece por falta de conhecimento. Então vamos conhecer mais ao Senhor, vamos conhecer mais a verdade de Deus, a palavra, e daí nós vamos ter discernimento para discernir o bem e o mal. Salomão não pediu apenas sabedoria, ele pediu: dá-me sabedoria e discernimento, capacidade de discernir o bem e o mal. Que o Senhor nos dê capacidade de discernir o bem, o mal, o certo, o errado, o que traz bênção, o que traz maldição, pois assim nós andaremos seguros, assim nós vamos cumprir o que 1 Pedro 1,9 fala, para que obtenhamos o fim da nossa fé, que é a salvação das nossas almas. A salvação das nossas almas requer uma busca constante pela santificação, requer um resgate da essência de Cristo em nós. E esse é o convite do Senhor para nós nessa noite. Vamos santificar os nossos olhos, santificar os nossos ouvidos, santificar tudo que tocamos, tudo que cheiramos, até que venhamos comer, sim, coisas que façam bem para o nosso corpo. E vale ressaltar que a palavra de Deus também nos ensina que não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas é o que sai. Ali, né, uma dualidade no sentido, mas o que é o que nós falamos, que a live passada, onde a Andréia ministrou, falou muito bem sobre o cuidado ao usar a nossa boca. Então vamos prosseguir nessa boa obra que o Senhor está fazendo em nós. A construção de Cristo, Cristo está sendo edificado em nós, Cristo está sendo resgatado, a essência, a pureza, a santidade dele. Isso tem que ser o desejo das nossas almas, para que elas venham ser salvas. Sem santificação ninguém verá Deus. É o tempo, amados, de nós como igreja nos posicionarmos. Nós entramos muito num âmbito assim: não julgueis, não julgueis, não julgueis. Mas quando João Batista veio, ele dizia: arrependei-vos. É um tempo de arrependimento. Senhor, me revela, me mostra se há em mim algum caminho mau, que eu quero melhorar, eu quero ser ainda mais santo. Faça essa oração e você vai ver. Eu tenho feito e o Senhor tem me mostrado coisas que eu posso melhorar ainda mais, porque perfeito é só o Senhor Jesus. Que venhamos ter essa vontade, sim, de sermos cada vez mais limpos, mais puros. Amém, amados? Então, nesse processo de restauração das nossas almas, para que tenhamos cada vez mais a essência de Cristo em nós, precisamos estar atentos para que não sejamos enganados pelo mal que há no mundo, para que não sejamos enganados pelo inimigo das nossas almas. Precisamos estar vigilantes e em constante oração. Lembre-se da seguinte frase: ninguém tropeça em grandes montanhas, mas em pequenas pedras. O inimigo, quando ele quer nos destruir, ele quer nos enganar, ele quer cegar o nosso entendimento, como a palavra fala, que o mal deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não vejam a luz da glória de Deus. Nós vimos, nós desfrutamos, nós estamos nessa luz, mas o nosso entendimento pode ser obscurecido se nós não nos dedicarmos a ouvir e a praticar, ao ouvir, conhecer e praticar a verdade. Que em nome de Jesus
nós possamos cada vez mais andar na luz e ver de forma clara. A palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ou seja, ela ilumina onde nós estamos pisando, onde meus pés estão agora. Ela mostra se ali é impureza ou é santificação. E luz para o meu caminho. Ela aponta o caminho que eu devo seguir, que é Jesus. Então, que venhamos andar nessa luz e não venhamos permitir que o inimigo venha cegar o nosso entendimento, venha obscurecer. Com pequenas pedras, dia a dia se forma uma montanha. Porque se ele vir se apresentar de uma forma maligna, de uma forma muito abrupta, nós vamos perceber. Mas se ele vir se ele vir de forma sorrateira, um pouquinho por dia, nós podemos não perceber. Até quero usar um exemplo para você entender. Nós temos na empresa um daqueles relógios redondo, né, grande, assim, com espelho, e o painel com os números atrás, o espelho não, com o vidro. E faz poucos dias eu e meu esposo fomos trabalhar e chegamos na empresa, e daí o meu esposo disse: nossa, eu nem lembrava que o relógio era branco, o fundo ali onde ficam os números, né? Porque a moça da limpeza sempre limpava, mas limpava o acrílico de cima. E tava tudo bem, então tava limpo. Mas um certo dia ela desmontou, ela tirou o acrílico de cima ali, acrílico ou vidro, eu não lembro se... Não peguei ele na mão faz tempo, se é acrílico ou vidro. Ela tirou e limpou embaixo, ali onde ficam os números. E ele voltou a ser branco. E daí o que o Senhor me ministrou? Se eu tivesse, hoje o relógio branco e amanhã nós chegássemos na empresa e ele estivesse todo amarelado, porque a gente trabalha com fritura, enfim, vai grudando ali do vapor, nós íamos perceber na hora: nossa, tem alguma coisa errada aqui. Como nós verificamos que ele foi totalmente limpo. Mas como foi um pouquinho de cada dia, um pouquinho de cada vez, a gente não percebeu. Então, e o Senhor me ministrou: é assim que o inimigo da alma de vocês faz. É um pouquinho por dia, é uma sugestão por dia, é algo que você olha, que você escuta num dia. Quando você vê, você vai obscurecendo o teu entendimento, você vai sujando o teu coração, você vai perdendo a sua percepção da verdade, você vai se acostumando. Assim como nós nos acostumamos com aquele relógio, achando que o fundo dele era amarelado. Então, que o Senhor nos desperte para que nós não venhamos ser roubados na nossa essência, para que o nosso entendimento venha estar sempre repleto, resplandecendo a luz de Cristo. Quero dar um exemplo para você. Eu até falei no Mover do Fruto Fiel sobre a distorção do belo que há hoje em dia. Por favor, não interprete isso como religiosidade, não interprete isso como pecado. Você não vai para o inferno por causa disso. Não, é só uma reflexão para você fazer. Poucos dias ainda está a roupa das calças rasgadas, né? Eu e você, a gente, né, se acostumou, enfim, a gente vai lá e compra na loja uma roupa rasgada e acha bonito, porque tá na moda.
Mas eu lembro muito bem quando nós era pequeno, que a gente às vezes rasgava as calças no joelho ou nos cotovelos, e daí a mãe botava aqueles remendo de couro, assim. E eu tinha vergonha de usar aquilo, porque tipo, a pessoa, tá usando, porque rasgou. E eu acredito que você também. E por que agora, hoje em dia, a gente vai lá e compra? Por que nós perdemos aquela essência que nós tínhamos, que o rasgado era feio? Porque nós nos adaptamos ao mundo? Ou porque todo mundo usa? Porque é legal. Fica aqui a reflexão. Isso é uma coisa simples que não interfere na sua santidade. Mas para que você entenda como nós podemos absorver padrões mundanos, pouquinho a pouquinho, e vamos perdendo a essência de Cristo. Então, que o Senhor possa estar ministrando ao teu coração, possa estar falando, possa te levar a refletir, né? A refletir que nós precisamos cada vez mais nos envolver, ler, estudar, ouvir a palavra, para que nós não venhamos ser enganados, para que a nossa mente seja sempre, todos os dias, renovada pela palavra, para que nós não venhamos tomar a forma do mundo. E para isso nós precisamos, nesse mundo de internet, guardar os nossos olhos, os nossos ouvidos, porque assim como a fé vem pelo ouvir, muitas coisas ruins, o medo, a ansiedade pode vir pelo ouvir. E nós precisamos nos alimentar do que vem do alto. Precisamos conhecer para que não venhamos ser enganados, para que a nossa mente seja renovada, para que a nossa mente tenha os pensamentos de Cristo. A palavra diz que nós temos a mente de Cristo, através do Espírito Santo, através da palavra, ela está em nós. Nós precisamos apenas estar sensíveis para que ela venha se sobressair aos padrões mundanos ou aos nossos desejos carnais. É Cristo que tem que habitar em nós. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, que a gente venha a se posicionar e a pensar, tendo em nós o mesmo pensamento que havia em Cristo Jesus. E a gente vai pensar, a nossa mente vai absorver aquilo que a gente tem dado acesso. Então, fica aqui a reflexão. Vigiem. Não deem acesso a todas as coisas. Voltando ali, não estou julgando quem usa esse tipo de roupa, eu só dei um exemplo, tá? Mas a palavra do Senhor também nos diz: julgai todas as coisas, em 1 Tessalonicenses 5:21. Julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstendo-vos de toda forma do mal. Vamos nos abster de toda forma do mal. O Senhor nos chamou para a santificação. É tempo, a vinda do Senhor é próxima. Então precisamos, amados, estar atentos, porque é de pouquinho em pouquinho que a nossa essência pode estar sendo roubada. É de pouquinho em pouquinho que nós podemos estar nos acostumando com os padrões mundanos. É de pouquinho em pouquinho que nós podemos estar perdendo a nossa salvação. Para isso, o meu convite é continue. Obrigada por ter ficado ouvindo a palavra do Senhor. Continue buscando, porque é Ele quem, é o Espírito Santo quem te convence, é Ele que te mostra o caminho a seguir, te mostra, te convence do pecado, da justiça, do juízo. Para isso nós temos os cultos aos domingos, nós temos culto de oração nas quintas-feiras,
Nós temos células nas quartas e na sexta-feira. Alimente-se daquilo que é bom, tanto daquilo que faz bem para o seu corpo, e alimente-se daquilo que faz bem para a sua alma, para o seu espírito. E principalmente alimente-se da palavra de Deus. Beba dessa fonte de água viva, para que rios de vida fluam do seu interior. Esse é o convite do Senhor para mim e para você. Nós precisamos cada vez mais estudar essa palavra. Quem não foi ainda, participe do encontro com Deus. Mergulhe mais fundo. Porque o mundo prega uma falsa liberdade. E a verdadeira liberdade está em Cristo. Se Cristo, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E a liberdade não é essa de fazer tudo o que eu quero. Porque se eu fizer tudo o que eu quero, tudo que o mundo ensina, tudo que eu acho, esse é um caminho de perdição, é um caminho que traz consequências irreversíveis às vezes. Mas é fazer a vontade do Pai, porque Ele sabe, a vontade dele é boa, perfeita e agradável, Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. A palavra de Deus, as instruções de Deus, elas são uma lei para nos proteger, não é para nos punir, não é para nos julgar. É um Deus tão amoroso que Ele deixou o caminho, Ele se fez o caminho, Ele é o caminho para nós trilharmos, porque ali nós estamos seguros, ali nós estamos protegidos, ali nós alcançaremos a salvação das nossas almas. Então, amados, vamos buscar conhecer, que não nos falte conhecimento da verdade. Até outro dia eu li um especialista em falsificação de dólar, eu não lembro o nome dele, só que ele dizia assim: eu nunca me preocupei em conhecer a falsificação, que tipos de falsificações existem, mas eu sempre soube muito bem como é a verdadeira, como é a nota verdadeira. Então, que cada vez mais nós saibamos verdadeiramente, plenamente, genuinamente, o que é a verdade, o que é a palavra de Deus. E daí nós não seremos enganados. Amém? Então esta é a minha oração para esta noite. Que a verdade do Senhor possa nos guiar em todo o tempo. Que o Espírito Santo possa nos alertar, possa nos ensinar todas as coisas, assim como Jesus disse: eu vos mandarei o Consolador, o Espírito Santo, e Ele vos ensinará todas as coisas. Que essa palavra possa ter falado ao teu coração e que prossigamos em conhecê-lo, para que um dia, na glória, possamos estar juntos. Deus abençoe seu dia. E lembrando, domingo temos a celebração do aniversário dos nossos apóstolos. Você não pode ficar de fora, vai ser uma festa linda. Estamos preparando uma surpresa. Eles sabem que tem a surpresa, mas não sabem qual será a surpresa. Então contate seu líder ou contate-nos pelas redes sociais para que você venha participar, fazer parte deste projeto. Tá bom, amados? Um beijo grande, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor continue nos edificando, que continuemos buscando a nossa santificação e rejeitando tudo aquilo que vem do mal, tudo aquilo que não provém de Deus. Vamos nos posicionar como filhos e filhas que honram o Pai e que buscam a santificação. Deus abençoe. Um ótimo final de semana.